Dilma Rousseff foi declarada hoje anistiada política pelo Estado brasileiro. O processo dela era um dos mais antigos na comissão do Ministério dos Direitos Humanos e chegou a ter tramitação negada durante o governo Bolsonaro. Aos 19 anos, Dilma foi presa e torturada pelo regime militar. Durante a sessão da comissão de anistia, foi feito um pedido formal de desculpas a Dilma Rousseff. Também ficou definida uma indenização reparadora de R$100 mil pelas inúmeras violências sofridas por ela entre 1969 e 1988. Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira. E, em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o Estado ditatorial. Causou a senhora, a sua família, aos seus companheiros de luta e, ao fim e ao cabo, como disse o relator, a toda a sociedade brasileira. O conselheiro relator fez um voto detalhado, em que destacou diversos trechos de depoimentos da ex-presidente em comissões. Em ambas as instituições do DOI-CODE e do DOPS, fui barbaramente torturada, ou seja, choques elétricos, pau de arara, palmatória, sendo 2 vezes levada para o Hospital Central do Exército, devido a hemorragias graves, tendo inclusive perdido o dente pré-molar superior direito. O processo de Dilma Rousseff era um dos mais antigos na comissão. O pedido de anistia foi enviado pela primeira vez em 2002, quando a comissão foi criada, mas foi suspenso a pedido dela enquanto ocupava os cargos de ministra de Estado e de presidenta da República. Em 2016, Dilma pediu o retorno da tramitação. Já em 2020, durante a gestão do governo anterior, seu requerimento foi negado. E a ex-presidenta, então, entrou com recurso. Uma data histórica hoje, a presidenta Dilma Rousseff sofreu várias atrocidades quando tinha apenas 20 anos de idade. Essa perseguição durou 20 anos, foi expulsa da faculdade, perdeu o emprego, fora das torturas, e ela merecia, evidentemente, ser anistiada política. Tem uma reparação histórica, nesse momento, de uma mulher que foi presidente da República, que está no Banco BRICS, mas que nunca teve essa história contada com esse nível de detalhamento. Isso é necessário, isso é memória, mas, acima de tudo, é uma reparação em nome da democracia brasileira, constantemente ameaçada. O Instituto da Anistia tem que servir para essas pessoas, as pessoas que lutam pela democracia, que lutam pela liberdade, jamais os que golpeiam e tentam golpear a democracia. Muito legal a fala da Jandira, né, grande deputada, que essa democracia, de fato, ela é constantemente ameaçada. Não custa lembrar que quando houve o golpe de Estado contra Dilma, o inelegível, inominável, exaltou o torturador brilhante Ustra, né, tema do livro aí do Alex. Bom, Léo, emocionante aqui, fiquei um pouco tocado com tudo o que foi apresentado e também me lembrando das declarações anteriores da presidenta Dilma sobre esse assunto, né, aquele icônico vídeo em que ela responde ao senador Agripino Maia por que ela mentiu em interrogatórios sobre tortura e tudo que a Dilma passou, né, com 19 anos de idade, ser submetida a tamanhas barbaridades, choques, palmatórias, torturas diversas, teve a sua trajetória alterada de maneira indefinitivo, enfim, carrega com isso no seu corpo, né, várias dessas lembranças ainda, foi alvo de uma perseguição política depois de ter sido golpeada, com o seu processo lá era a ministra Damares, a ministra responsável por cuidar do pedido dela, né, e que foi negado. Então se restitui, com 50 anos de atraso, um respeito à dignidade da pessoa, da cidadã brasileira, da Dilma, né, um valor meramente simbólico, que não vai reparar nada do que ela passou, mas é necessário um pedido de desculpas formal do Estado brasileiro por tudo que foi perpetrado contra a presidenta Dilma, contra a jovem Dilma, né, que nem era presidente ainda. Ela merece um segundo pedido de desculpas por ter sido retirada da presidência da República sem ter cometido crime. Ainda falta esse. Mas ainda falta essa sessão no Congresso para anular aquela sessão do Eduardo Cunha, né? Exatamente. Falta sim, falta. Porque isso foi claramente uma coisa assim que contra todas as leis, né, a saída da presidenta Dilma, mas se restabelece, Léo, uma verdade histórica, no caso de uma pessoa que foi perseguida, e também que quando, essa sim, deu a volta por cima e chegou ao comando máximo, chegou a ser comandante em chefe daqueles que um dia a torturaram, daquela corporação que um dia a torturou, né, abriu condições para implementar uma Comissão Nacional da Verdade, que entre outras coisas, mudou o regime, o atestado de óbito das pessoas vítimas da ditadura, colocou a causa mortes como violência promovida pelo Estado como uma forma automática do judiciário brasileiro. Então, a presidenta Dilma fez muita coisa pelo Brasil e ainda está fazendo e merece toda essa homenagem. Assim, estou até um pouco emocionado.
É isso aí. Alex, vou passar para você até te perguntar. Você nunca pensou, na verdade, em ser anistiado também, no seu caso? Mas fala da Dilma e depois de você, se puder. Episódios como esse, né? Episódios como esse mostram, né, para as novas gerações o que foi a ditadura. E serve para as pessoas saberem que é importante nunca mais haver uma coisa como essa, as coisas que a Dilma sofreu, né, na flor da juventude. Como imagina, com 19 anos, torturada por 6 pessoas. Eu não quero nem falar disso porque faz tão mal, né? Faz tão mal. E demorou tanto também, né? Demorou tanto, imagina. Já estamos, né, desde o fim da ditadura, são 40 anos. E agora, como as coisas são lentas, né? Agora a Dilma recebe essa justa homenagem, que a ditadura ceifou a vida de tantos e tantos jovens talentosos, nossa, professores, estudantes. Quantos cérebros o Brasil perdeu, porque essa ditadura matou, jovens maravilhosos, com inteligência, cultura, discernimento, com talentos meus, nossa, essa coisa horrorosa que aconteceu, né? E eu recebi uma indenização do Estado de São Paulo há muito tempo, por causa da minha prisão, né? Recebi lá 20 mil reais, mas nunca entrei com processo. Mas isso é voluntário do Estado? Como foi isso? Não, nada é voluntário, você tem que entrar com pedido. Mas se você não entrou, como é que foi que aconteceu? Não, entrei com pedido, mas era do Estado de São Paulo, não do Brasil. Entrei com pedido no Estado de São Paulo, o governador, na ocasião era o Cláudio Lembo até. E o Estado de São Paulo tinha essas indenizações para os presos políticos. E eu recebi do Estado de São Paulo, e nunca entrei com pedido federal, porque sei que muita gente, muita coisa demora e tal. Mas eu nunca entrei, né? E eu acho que todos, né? Todos os presos, todas as vítimas da ditadura deveriam, pelo menos, contar suas histórias, que isso é mais importante do que os 100 mil reais da indenização. E a gente contar a história para que a história não se repita, porque os jovens não sabem o que é uma ditadura, porque não viveram. Só quem viveu pode entender as contradições, pode entender como a gente, por exemplo, o meu grupo social se sentia livre dentro da ditadura, porque a gente não reconhecia a ditadura, nem depois que eu fui preso, eu mantinha com a minha vida livre. A arte era livre, no meu grupo. Isso não quer dizer que a ditadura era boa, era horrorosa, mas era a nossa resistência. Eu fiz um espetáculo no Teatro de Arena sobre a ditadura, no meio da ditadura. Isso foi possível. Então, todas essas histórias têm que ser contadas para os jovens conhecerem. E que os jovens estão muito fora, estão tudo fora da história, fora. Preocupações hoje são outras, não sei. Preocupações diferentes, mas isso aí é fundamental. Fundamental é a liberdade. Esse é o ponto fundamental da nossa vida. Sem a liberdade você não consegue mais nada. E é isso que a ditadura faz. Com a liberdade. A liberdade de pensar, a liberdade de fazer. Você fica na dúvida, você fica com medo, você fica desconfiado, você fica paranoico. É isso. Então não pode nem cogitar, nem debater, mas será que a ditadura é melhor que a democracia? Mas a democracia é esculhambada. Está cheio de ladrão na Câmara, é melhor que ter ladrão na Câmara do que a Câmara fechada. Claro que esses caras têm que ser punidos, quem rouba, mas de qualquer modo, é melhor que tenha, não é que é melhor. Tá bom, tem esses caras que roubam, mas a Câmara está funcionando. A Câmara defende o povo, a Câmara é eleita pelo povo. O STF nos defende também. Então, é importante que as pessoas conheçam episódios como esse da Dilma, que chegou, né, a um lugar tão alto, depois de sofrer as maiores atrocidades. O exemplo da Dilma é um desses momentos em que o passado se ilumina e as pessoas começam a perceber que o futuro não pode ser igual àquele passado.